Fala, fala moçada! Espero que esteja tudo bem com vocês. Terceira aula hoje sobre a região Nordeste. Vamos trabalhar duas sub-regiões. A sub-região do Sertão e a sub-região do chamado Meio Norte. Vamos lá? Aqui, ó. Vamos começar com o chamado Sertão, pessoal. Olha lá, eu fiz questão de destacar para vocês, né? O Sertão é a maior sub-região do Nordeste, né? E é aquela que é mais característica, aquela que para muitos dá forma ao que nós pensamos ou conjecturamos como sendo o Nordeste, né? Só que nós já vimos, né, pessoal, que as 4 sub-regiões são muito diferentes, 2 delas nós já estudamos, né? Agora a gente vai estudar um pouquinho o Sertão, inclusive deixar para trás, superar algumas ideias erradas que nós temos sobre o Sertão, vocês já vão saber do que eu estou falando, ok? Quando nós falamos em Sertão, pessoal, primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? A questão da vegetação, certo? Por quê? Nós temos uma vegetação aí, ó, que acompanha o clima local. O clima é o chamado clima tropical seco, também conhecido como tropical semiárido. Altas temperaturas, né? Altas médias térmicas, temperatura não varia muito, é quente, 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 quente pra caramba. Você tem ali chuvas esparsas, né, pessoal? Você tem pouca chuva, pouquíssima chuva, pra falar a verdade, né? Índices aí abaixo de 800, 850 milímetros, isso daí é muito pouco, né? Não chega a ser considerado um deserto, né? Mas é uma condição que já torna muito difícil a vivência no local, certo? E querendo ou não, a vegetação acompanha esse clima, né, pessoal? A vegetação tem que ser adaptada. Nós podemos encontrar lá, então, a vegetação de caatinga, né, pessoal? Uma formação mista, como vocês estão observando aí nessa fotografia. Árvores esparsas, muitos espinhos, né, para poder captar o pouco de água de chuva que tem, para não perder nada. Logo, xerófitas, então, são adaptadas a essa questão de pouca disponibilidade hídrica, né? E são caducifólias, né, pessoal? Isso significa que durante uma época do ano perde as folhas, né? As folhas caducam e caem, certo? Ok? Dá uma olhadinha nesse relevo aí, pessoal. É aquele mesmo corte que eu fiz na outra aula, estão vendo? Ok? Onde ficaria o sertão, pessoal, nessa porção, nesse perfil topográfico? Ficaria aqui, ó, certo? Vocês vão perceber que pega boa parte aí da chamada depressão sertaneja, que eu já mostrei essa foto para vocês também em outras aulas, né? E uma partezinha aí, um pouquinho aí de algumas serras que nós temos locais, né? Algumas serras como a ex-serra de Ibiapaba, como vocês podem observar aí no perfil topográfico, certo? É uma área de difícil vivência, né, pessoal? Graças aí, como eu falei para vocês, a questão do clima semiárido, né? A gente pode observar nesse climograma que a disponibilidade hídrica é muito baixa, né? Você tem pouca chuva, toda mal distribuída aí ao longo do ano, médias de temperaturas bem elevadas, ou seja, você tem um local no tropical semiárido que nós chamamos de quente e seco, certo? Não pode ser chamado de desértico, pessoal. Para ser chamado de desértico tem que ter uma quantidade de chuvas ainda mais baixa, tá? 200, 250 milímetros. Nessas regiões do sertão do Brasil chega a chover aí até 800 milímetros por ano, tá? Então não dá para ser considerado um deserto, é uma área semi-desértica, perfeito? Ok, galera, sabendo isso, vocês já podem relacionar toda essa questão do clima também com a hidrografia, né? Se você tem pouca disponibilidade hídrica, pouca chuva, logo a hidrografia será, em sua maior parte, intermitente. Eu acho que essa imagem ela mostra muito bem isso, né, pessoal? Você percebe aí o desenho do leito do rio, mas quase não tem água. Por quê? O coeficiente de evaporação é muito grande nessa região, é muito quente, muito seco, só que os rios não são repostos pelas chuvas. Você tem pouca chuva. Então a hidrografia é intermitente. Na época que chove, você tem água correndo aí, o rio se forma novamente. Agora, em compensação, na época da estiagem, os rios praticamente secam, como vocês podem observar nessa imagem aí, certo? Só que eu tenho que destacar ele de novo, pessoal, o chamado Rio São Francisco. Olha que doideira, pessoal. São Francisco ele percorre boa parte aí do seu curso na região Nordeste, exatamente sobre o sertão. Estão vendo ali, ó, bem cruzando exatamente o sertão, cara. Por isso da grande importância do chamado Velho Chico. Não é à toa que o Rio São Francisco é tido por muitas populações locais como Velho Chico, porque muitas populações dependem exclusivamente de suas águas, ok? Pois bem, pessoal, agora sim a gente vai trabalhar um pouquinho os mitos e verdades aí do que nós chamamos de região sertaneja, né? Na sub-região sertaneja aí da região Nordeste, ok? Quando nós falamos em sertão, pessoal,
óbvio que vem na cabeça de muitos aí essa paisagem. Quem tem aí essa visão, pessoal, não está errado, né? Realmente a paisagem sertaneja ela tem uma aridez muito grande, você percebe uma dificuldade aí para algumas atividades econômicas básicas, né, como é o caso da agricultura, como é o caso da pecuária, né? É uma situação de vida muito difícil, pessoal, isso daí é fato, tá? Quem tem essa imagem até então fez uma imagem correta, né? Tem a ver com o clima, com a vegetação, com as características naturais locais, tá? Pois bem, é uma sub-região anecúmena, porque, pessoal, não favorece o estabelecimento humano, né? Graças a essa dinâmica climática e hídrica que nós já estamos falando aí há alguns minutos, certo? A população acaba sendo mal distribuída, cara. Você vai encontrar um pouco de população em áreas próximas a canais hidrográficos, e lembrando que esses canais hidrográficos secam em determinadas épocas do ano, pessoal. Então, o que vai determinar a distribuição da população é a disponibilidade, ainda que mínima, de água, pessoal. Por essas e outras aí que você tem cenas difíceis, lamentáveis, como essas da paisagem sertaneja que eu coloquei para vocês, e essa região, ou essa sub-região do Nordeste acaba sendo uma área de dispersão populacional, é um centro de dispersão. O que é isso? Muitas pessoas saem, pessoal, partem, vão embora tentando uma vida melhor, uma vida com um pouco menos de sofrimento, né? São aí os chamados retirantes, né? Que o nosso grande artista aí, o Cândido Portinari, na década de 40, ele conseguiu fazer uma imagem que mostra muito bem a questão da migração nordestina, né, pessoal? E é muito curioso, né? Você observa que o quadro ele é até macabro, né? Você tem aí crianças famintas, você tem idosos com um olhar sem perspectiva alguma, você tem cores escuras, a terra muito seca. Eu acho que ele conseguiu representar muito bem a tristeza que é para uma população ter que sair do seu berço, ou seja, de onde nasceu, para procurar a vida, sabe-se lá onde e sabe-se lá como, né? Essa acaba sendo aí a realidade dos chamados retirantes ou migrantes, né? Muitas vezes, inclusive, sofrem um preconceito gigantesco nos locais onde chegam, como é o caso aqui da região sudeste, onde, independente do estado que a pessoa vem, ele é tido como baiano, como nordestino, como cabeça chata, infelizmente, entre outros adjetivos aí horrendos, horríveis, né? Pelos quais são chamados, né? Poucos sabem o sofrimento que esse povo tem antes de sair, antes de migrar, né? Soubesse, tivesse um pouquinho de conhecimento, falaria menos besteira, né, pessoal? Enfim, né? É aí que cria uma falsa ideia, galera. O chamado mito da seca. Mito, pessoal, na maioria das vezes são histórias falaciosas, são histórias mentirosas, ou seja, uma grande mentira para tentar explicar aquilo que não se sabe, né? E o mito da seca, ele é bem nessa linha, porque o mito da seca significa você utilizar a questão climática para justificar todos os problemas da região. A região Nordeste ela é pobre. Ela é pobre porque ela é seca. Pera aí, amigão, nós estudamos já 3 sub-regiões, né, contando essa do sertão. Nas outras 2 chove. Nas outras 2 tem água. Nas outras 2 tem um grande desenvolvimento. E aí? Todos os problemas realmente vêm da seca? Será? Infelizmente, pessoal, essa ideia ela é muito utilizada, por isso que alguns autores cunharam aí a ideia do mito da seca, tá? Utilizar a questão climática para justificar todos os problemas da região. Ah, é um pouco desenvolvida? Ah, por causa da seca. Ah, tem muita fome? Ah, por causa da seca. Ah, porque não tem quase indústria? Ah, por causa da seca. Ah, porque a produção agrícola é muito pequena? Ah, por causa da seca. Pessoal, já estudamos ao longo do ano, por exemplo, deserto da Califórnia, já estudamos deserto de Negev em Israel. Meu, com técnicas de irrigação você consegue produzir em qualquer local, pessoal. Então o problema do Nordeste não é só a questão climática. Infelizmente se criou um senso comum que o problema está só na parte climática. E as pessoas esquecem de analisar as condições ou a estrutura política e a estrutura socioeconômica, galera. Isso sim é o grande problema da região do sertão nordestino, tá? Estrutura política por quê? Nós temos que lembrar das questões como do coronelismo, galera, do curral eleitoral, do voto de cabresto. O que é isso? Nós temos alguns personagens políticos locais que detêm muito poder, pessoal. São chamados de coroné, né? Seria coronel. São pessoas que nunca estiveram nas Forças Armadas, não tem uma patente de Força Armada não, pessoal. O título dele vem do quê? Do poderio econômico que ele tem na região, do total de terras que ele tem na região. E na maioria das vezes são famílias que estão envolvidas na política, né? Então são a família dos coronéis, né? Daí que vem a ideia do coronelismo, certo? Toda a região próxima a ele vota nele, pessoal. É o chamado voto de cabresto, meu. Se alguém ficar sabendo que alguém da região não votou nele, pelo amor de Deus, pode acontecer coisas ruins, inclusive. Então é muito comum
as pessoas que moram ou residem próximo a esses coronéis votarem nesses coronéis, né? É o que nós chamamos aí de curral eleitoral, né, pessoal? Aquele mesmo grupo votando sempre nas mesmas pessoas. Independente do cara fazer algo pela população ou não fazer nada pela população, sempre ele acaba recebendo voto. Seja porque a família dele é tradicional na política, seja porque ele detém muito poder econômico, seja porque ele detém muito poder político, ou os dois juntos, tá? Então a estrutura política, isso sim que ajuda a atrasar um pouquinho essa região do Nordeste. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a estrutura socioeconômica, né, pessoal? Isso nós já trabalhamos já em outras aulas sobre o Nordeste. Tradicionalmente, tá? Historicamente, uma grande concentração fundiária, ou seja, muita terra na mão de poucas pessoas, renda também concentrada, muito dinheiro na mão de poucas pessoas, né? A ideia do latifúndio monocultor, né? Em vez de diversificar a produção agrícola, principalmente na zona da mata e no sertão, aí as terras acabaram concentradas na mão de poucas pessoas, né, pessoal? E sempre para tentar produzir uma coisa só, no caso da zona da mata ali com a cana-de-açúcar, né? O sertão mais utilizado aí para pecuária caprina. Mas você tem o quê? Você tem a concentração do poder político e econômico na mão de poucas pessoas. Então, olha como o problema do Nordeste não é só a seca, cara. A seca é um elemento realmente complicado, pessoal. Mas todo mundo se esquece da chamada estrutura política e da estrutura socioeconômica, ou preferem esquecer. É daí dessa ideia do mito da seca que nós podemos evoluir para a ideia da indústria da seca. Tem aluno que acha que a indústria da seca são indústrias que estão se instalando no sertão. Não, pelo amor de Deus, pessoal. Indústria da seca significa o quê? Pessoas, grupos políticos que utilizam o mito da seca para conseguir vantagem. Quais são essas vantagens? Vantagens políticas, que seriam os votos, né? E vantagens financeiras, que são verbas públicas. Quantos e quantos políticos com verbas para criar açudes, para furar poços? Fura um, fura dois e acaba, cara. Para por isso mesmo. A corrupção acaba comendo dinheiro público. Então, isso nós chamamos de indústria da seca. Então, o mito da seca é você utilizar o clima como desculpa para tudo. Agora, a indústria da seca é você utilizar essa ideia do clima para conseguir vantagens. E aí nós estamos falando de uma classe política que, infelizmente, coloca o nosso Nordeste brasileiro, né, pessoal, o nosso sertão nordestino no século XVIII, tá? Estão atrasados, né? Mas vamos falar uma coisa, né, pessoal? Algumas características que nós observamos lá, nós observamos também em outras regiões do Brasil, tá? Não dá para culpar. Sem contar que essa população ela é muito carente de tudo, né? Ela é muito pobre, ela é muito miserável, ela tem dificuldade para tudo, até mesmo para se alimentar, até mesmo para tomar água. Então, pessoal, é uma população muito vulnerável. Nossa, professor, eu não entendi como funciona esse circuito do mito da seca e da indústria da seca. Eu fiz um esqueminha para ficar fácil para vocês, pessoal. Olha lá. Ó. Mito da seca. Vamos imaginar lá um candidato, né, político. Ele começa a utilizar aquela ideia de que a seca é o grande problema, e que se ele conseguir ser eleito, ele vai resolver. Ele faz chover, ele vai levar poço artesiano, ele vai construir açude, ele vai fazer um monte de coisa. Ou seja, com o mito da seca, ele automaticamente enseja o que nós chamamos de indústria da seca, certo? Esse cara vai ser eleito, pessoal. Né? Ele vai ser eleito, principalmente se for de família tradicional da região. Tanto é que muitos políticos nordestinos do Brasil, se você pegar todo o histórico deles, vocês vão perceber que é tudo família latifundiária aí de séculos já, proprietários de terra, certo? Falando em indústria da seca, pessoal, automaticamente esses caras obtêm muitas vantagens. Que vantagens são essas? Votos, porque acabam se perpetuando. Foi eleito uma vez, esse cara vai morrer político, cara. Ele vira um político profissional. 5, 6, 7 mandatos como deputado. De deputado vira senador, de senador volta para deputado. O cara sempre está na política. Faz isso meio de vida, certo? E estando lá, pessoal, vantagens financeiras, né? Conseguem muitas verbas, né? Então, a partir do momento que ele tem muito voto, ele tem poder político. A partir do momento que ele tem verba, ele tem poder econômico, né? Isso torna ele cada vez mais forte. Então, é aquela figura do coroné, né? Coronelismo, certo? E se utilizando de toda essa estrutura aí, novamente ele vai continuar falando para a população da história da seca, que o problema é a seca, que tem que tentar votar nele para ele tentar ajudar a população. E isso vai formar aí um círculo vicioso, pessoal. Graças à seca, esse cara utiliza a ideia para poder se eleger. Chegando lá, ele tem voto cada vez mais, ele vai ser sempre reeleito. Sempre vai ter verba pública, muitas infelizmente desviadas, né, pela corrupção. Torna o cara cada vez mais forte no local, né, a figura antiga do coroné, né, que vai continuar utilizando o mito da seca para fazer essa engrenagem que vocês viram aí girar constantemente. Um grande círculo vicioso. Ok? Viram só, pessoal, como o problema não é só a parte climática? Diga-se de passagem, pessoal, que os aspectos
políticos e socioeconômicos da região do sertão são muito piores do que a seca. A seca você resolve com água. Agora, a estrutura política e socioeconômica aí impetrada já há 300 anos, pessoal, é difícil. Bem difícil de modificar, ok? Pois bem, importância aí do chamado Rio São Francisco, galera. Olha ele de novo aí. O Rio São Francisco é o rio da integração nacional, galera. Eu fiz questão de colocar essa tabelinha, depois você vai pausar com calma, porque eu vou falar rápido, tá? Onde ele começa, galera, em Minas Gerais, porque ele não começa no Nordeste, tá? Lá em Minas Gerais, ele tá numa área úmida, certo? É uma região de Mata Atlântica. No médio curso dele, a hora que ele está já no estado da Bahia, como vocês podem observar aí, é uma região semi-úmida, vegetação de cerrado, cara. Em compensação, no baixo curso dele, pessoal, no finalzinho, onde ele está fazendo aquela curva que vocês estão vendo no sertão ali, entre Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, ele está no semiárido, vegetação de caatinga, meu. Ele passa por 3 regiões completamente diferentes, naturalmente falando, galera. Sai de área úmida para área semi-úmida, depois uma área semiárida. Sai de Mata Atlântica e atravessa a Caatinga, cara. Olha como que esse rio ele é extremamente importante, pessoal. Aliás, bota importante nisso, moçada. É um rio de planalto, então tem um potencial hidrelétrico muito forte. Tá aí a usina de Sobradinho para comprovar. Depois vocês vão ver na apostila aí um textinho sobre ela, certo? É uma área, pessoal, que... é um rio que em algumas áreas é mais fácil para conseguir o que nós chamamos de projeto de irrigação, né? Então tem sim projetos de fruticultura irrigada nessa região aí do São Francisco. O melhor exemplo é aquele que eu já trabalhei na primeira aula sobre o Nordeste, né? A região de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, né? Que uma é vizinha da outra, né? Tem que só atravessar o rio, certo? Nós temos ali nessa região a segunda área em produção de vinhos do Brasil, cara. Só perde para a região sul do Brasil, cara. Só para vocês terem uma ideia. Produz vinho, pessoal, numa área semi-árida. Só para vocês terem uma ideia o quanto que é importante a vontade política e levar água aonde não tem, certo? É a área onde nós temos aí o domínio da chamada Codevas, né? Que seria a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ok? E detalhe, pessoal, no sertão baiano, onde eu destaquei para vocês aí agora, nós temos a produção de soja e de algodão, tá? Então é uma área que já está transitando ali para o clima tropical típico, então já tem chuva pelo menos aí 6 meses do ano, permite aí a expansão das chamadas fronteiras agrícolas. Aguardem que nós já vamos falar um pouquinho sobre essa expansão de fronteira agrícola. E sim, tem conflito, que vocês já sabem, ok? Pois bem, galera, tem um projeto que está em curso ainda, que é o chamado Projeto de Transposição do São Francisco. O que é isso? Levar a água do São Francisco por canais de irrigação até regiões que são mais secas. Esse projeto de transposição, pessoal, começou aí no governo PT em 2007, né, no governo Lula, segundo governo dele, começo do segundo governo aí. Aliás, final do primeiro governo, só que até pela magnitude da obra e pela morosidade, o que é isso, pessoal? Pela facilidade que os caras têm de enrolar, essa obra aí até hoje tá correndo e pretende se terminar até 2022 a depender de verba, né? Só que como a gente está passando por um momento meio turbulento da economia, só Deus sabe se realmente a gente vai conseguir finalizar isso daí. Mas enfim, qual que é a ideia do projeto de transposição, galera? Dá uma olhadinha no mapa, ó. Vou destacar essa área para vocês nesse mapa que vocês têm na apostila aqui, estão vendo? Olha lá no mapão grandão, você tem o Rio São Francisco, perfeito? Você tem alguns rios regionais, pessoal, que tem as suas cabeceiras, ou seja, seu alto curso, em regiões que chovem pouco, como é o caso do Rio Jaguaribe, do Rio Apodi, do Rio Piranhas e do Rio Paraíba. A ideia é pegar um pouquinho da água do São Francisco e desviar, e levar até esses rios por meio de canais de irrigação, certo? Que no caso do projeto aí em vermelhinho seria o chamado eixo norte e em verdinho o chamado eixo leste. Lógico, pessoal, que como toda grande obra, tem os prós e tem os contras. Pontos positivos, você vai ter mais acesso à água potável para muitas populações, certo? Esses rios que em algumas épocas chegam a ser intermitentes, em alguns momentos, em alguns anos de seca muito profunda, chegam a ser intermitentes, se tornam rios perenes, né? Graças às águas do São Francisco, certo? Você tem água, você vai ter uma diminuição da mortalidade infantil, pessoal, vai permitir a agricultura de subsistência, então populações vão conseguir plantar. A fome vai ser um problema um pouquinho menor, né? Vai ser minimizada na região. Só que tem também os pontos negativos, né, pessoal? Obra extremamente cara, tá? Relação custo-benefício questionável. Alguns autores dizem aí que seria muito melhor furar poços artesianos em vários locais do que fazer essa obra, porque quem está perto do rio, beleza. Quem não está perto do rio vai fazer o quê? Vai andar 300 km com a lata na cabeça? Não tem como, né?
Então, muitos autores questionaram a validade, né, a relação custo-benefício dessa obra. Muitos problemas ambientais, porque, você vai desviar, pessoal, a água do rio, você muda completamente a dinâmica hídrica e geomorfológica dele, ou seja, o poder dele de erosão muda, de erodir as beiradinhas, certo? Então você vai ter uma erosão chamada de erosão regressiva, pessoal. Isso pode modificar completamente a geomorfologia hídrica do local, tá? Então é complicado, sabe? Você mexe muito com a dinâmica natural, sem contar que você vai diminuir a quantidade de água e isso pode alterar até mesmo os ecossistemas locais, né? É complicado isso, moçada. Sem contar a ideia da especulação imobiliária. Por quê? Porque onde você está levando água, automaticamente essas terras vão se valorizar. E na maioria das vezes, essas terras próximas são terras pertencentes a famílias de grandes políticos da região Nordeste, pessoal. Aí vocês já começam a entender um pouquinho a situação, né? Porque a terra vai valorizar, vai ficar mais cara. Se o cara quiser vender, por exemplo, né, ele vai ter um bem muito mais valioso. Perfeito? Então tem os prós e os contras, tem um texto legal desse tamanho na apostila, tem que ler um pouquinho para se informar. Falou? E moçada, só para a gente finalizar, última grande sub-região, tá? O chamado Meio Norte. Olha ele destacado aí. Também é uma região de transição, galera. Por quê? Você está saindo do Nordeste e indo para a região Norte do Brasil, que nós já estudamos. Ou seja, é uma região de trânsito entre uma área seca, que seria o sertão, e uma área muito úmida, que é a região amazônica. Ele está cravado bem no meio, pessoal. Inclusive, ó, quando você observa esse mapa, o correto seria, ó, quando nós vamos estudar a vegetação, dividir com uma linha como eu fiz. Por quê? Porque o lado oeste, que é o lado esquerdo, você tem um predomínio, pessoal, de floresta equatorial. Faz parte da Amazônia legal, cara. Estado do Maranhão no Nordeste. Lembra que nós já estudamos isso. Em compensação, o lado leste, que é o lado direito, nós temos um predomínio das matas de cocais, pessoal, que essa vegetação formada muito por coqueiros aí é uma área de transição em relação à caatinga, certo? Se não bastasse isso, pessoal, nós temos uma árvore muito famosa nessa região, que é a carnaúba. Ela é chamada de árvore da vida, galera, porque você aproveita tudo da carnaúba. Aproveita a palha, aproveita a folha dela, aproveita o tronco, aproveita tudo. Aproveita tudo que essa árvore pode oferecer. Tá? Por isso que, inclusive, algumas populações locais dizem que onde tem carnaúba tem vida, né? Porque primeiro que ela exige água, né? Se não tiver água perto, ela não sobrevive. Então, se tem carnaúba, tem água. E se tem carnaúba, tem vida, certo? Mas, curiosamente, pessoal, essa região também tem algumas paisagens interessantes, como é o caso dos lençóis maranhenses, né? Formados aí por um conjunto muito legal de dunas, que depois vocês vão ler na apostila e alguns detalhes a respeito. Ok? Quanto ao relevo, pessoal, um relevo relativamente plano, tá? Então vocês vão perceber que não é plano totalmente, mas é relativamente plano, coberto aí por esses cocais, como nós estamos vendo aí, perfeito? Um predomínio, galera, de um clima que transita entre o equatorial, passando ali pro tropical, tá? Por isso que eu coloquei o clima equatorial, porque quanto mais você sair da direita do mapa da área verdinha para a área esquerda, ou da direita para a esquerda, quanto mais você for da direita para a esquerda, você vai ter mais chuva. Isso da área do meio norte, tá? Que eu deixei destacado para vocês. Por quê? Porque do lado esquerdo, meu amigo, você está entrando na Amazônia legal, cara. Você está entrando numa área de clima muito quente, pessoal, muito úmido. Então você tem chuva praticamente o ano todo. Um elevado índice pluviométrico. Lembrando, pessoal, mais aí do lado oeste, do lado esquerdo, tá? Do meio norte, tá? O lado direito já seria uma transição aí para Caatinga, que é uma área um pouco mais seca, ok? Mas ainda assim chove mais do que na Caatinga, com certeza. Perfeito? Economicamente falando, pessoal, é uma área de expansão agrícola, tá? Mas o forte deles é o chamado extrativismo vegetal, principalmente do óleo de babaçu, né, que seria esse coquinho que vocês estão vendo aí. Óleo de babaçu muito utilizado na indústria de cosméticos, shampoo, cremes e por aí vai. E a cera de carnaúba, pessoal, que é muito utilizada aí para produtos para se encerar carros, automóveis e até mesmo para criar aquelas camadas protetoras sobre pisos, sabe? Indústria cerâmica, quando o piso tem aquela camadinha brilhante por cima, é muito utilizado também a cera de carnaúba, pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia, são produtos ali que mobilizam grandes porções da população local para trabalhar na extração desses itens aí, ok? Beleza? Só que, moçada, aqui está o problema. Por quê? Essa é uma área de expansão agrícola, pessoal. Nós temos aí, ó, do lado esquerdo desse quadradinho vermelho que eu acabei de fazer agora, a região centro-oeste e a região norte do Brasil, né? A região centro-oeste um pouco mais ao sul, obviamente, né? Do lado
do lado oeste, que seria o lado esquerdo, é a região norte. É uma área de ampla expansão, ou seja, de fronteira agrícola. E vocês já aprenderam, né, pessoal? Onde tem fronteira agrícola, tem conflito entre povos locais e grandes grupos empresariais que estão buscando aí expandir as suas lavouras ou ainda suas áreas de pastagem, certo? Essa região, pessoal, veio sendo cobrada em alguns vestibulares aí anos passados, porque ela é caracterizada como a região do Mato Piba, que eu já comentei com alguns aí em algumas aulas, tá? O que seria Mato Piba? Olha no quadradinho vermelhinho, ó. Ma seria a abreviatura de Maranhão. PO seria do Tocantins, que também é estado da região norte do Brasil, não é da Nordeste, tá, pessoal? Então, o Tocantins não está no mapa por causa disso. O PI seria de Piauí e o BA de Bahia. Então, Mato Piba, galera, essa região é uma área de fronteira agrícola, está tendo muito conflito pela terra, tá uma área de expansão ali, por exemplo, com a soja, com a pecuária, com a plantação de algodão, e infelizmente nós estamos vendo muitos conflitos pela terra nessa região. Ok? Tranquilos? Moçada, acredito eu que tenha sido tudo já, foi mesmo. Chega por hoje, eu sei que vocês já estão cansados, me procurem pelo chat, leitura da apostila, vamos tirando essas dúvidas aí. Falou? Abraço, moçada, até a próxima!